A segunda variante do princípio da indução que nós vamos examinar é aquela em que nós precisamos usar mais de um antecessor de um valor de n para provar a sua validez. Então, essa forma é enunciada do seguinte modo. Vamos supor novamente que tenhamos uma propriedade relativa ao número natural n, tá? E nós vamos supor que o caso base nessa situação não é a validez apenas para n igual a 1. Então, no caso de nós precisarmos de dois antecessores, nós vamos precisar assegurar a validez para os dois primeiros valores de n, n igual a 1 e n igual a 2. E a etapa de indução, no lugar de mostrar que P de n implica P de n mais 1, então essa situação não vai se aplicar quando, para mostrar que a propriedade vale para um certo n, eu não posso me apoiar apenas no valor anterior. Então, o que nós vamos realmente demonstrar nessas situações é que P de n e P de n mais 1 juntos asseguram que a fórmula, que a propriedade está correta para n mais 2. Então, se nós conseguirmos fazer isso, isto é, mostrar que P de 1 e P de 2 são válidas, e além disso, mostrar que para todo n, P de n e P de n mais 1 juntos implicam P de n mais 2, essa forma do princípio da indução assegura que P de n vai ser verdadeira para todo número natural n. Então, a intuição que está por trás disso é o seguinte: na forma original do princípio da indução, ela funciona do seguinte modo, né? Você tem aqui a sequência dos números naturais e, de alguma maneira, a gente consegue mostrar que toda vez que chega num determinado ponto da sequência, consegue passar para o próximo. Tá? E, além disso, a gente sabe que a propriedade a ser demonstrada é válida, tá, para o valor inicial n igual a 1. Então, o que acontece lá na forma do princípio da indução é que se a gente tem essa maneira universal de passar de n para n mais 1, então de 1 a gente passa para 2, de 2 a gente passa para 3, 3 passa para 4 e assim por diante. O princípio da indução nada mais é do que uma formalização dessa ideia. Agora, o que está acontecendo é que eu tenho uma certa propriedade em que, usando apenas o conhecimento relativo a um certo valor, eu não consigo mostrar que vai valer para o próximo. Mas se eu usar os dois juntos conseguem demonstrar que vale para o próximo. Então, nós conseguimos também assegurar a validez para todo n, desde que agora nós tenhamos o caso base em que a propriedade valha para os dois primeiros. Por quê? Porque usando para 1 e 2, juntos, a gente consegue mostrar que vale para 3. Tá? Agora, com 2 e 3 juntos, a gente consegue mostrar que vale para 4 e assim por diante. Então, essa forma do princípio da indução está formalizando essa ideia. Como a variante anterior, nós podemos demonstrar que essa forma é correta recorrendo ao princípio original de indução, escolhendo devidamente qual é a sentença aberta cuja validade a gente vai demonstrar para todo n. Então, nesse caso, tá, o que funciona é considerar que o nosso Qn é Pn e Pn mais 1. Quer dizer, é uma sentença que corresponde a assegurar a validez para dois valores consecutivos de n, o próprio n e o próximo. Então, para n igual a 1, o que diz Q de 1? Q de 1 significa P de 1 e P de 2. Ora, P de 1 e P de 2 são assegurados pelo caso base da indução. Por outro lado, vamos supor que a gente tenha Q de n verdadeira. Ora, Q de n
estabelece P de N e P de N mais 1 válidos. Mas se P de N e P de N mais 1 válidos, tá? Então, pela segunda parte aqui do nosso enunciado, P de N mais 2 é válido. Mas se P de N mais 2 é válido, então P de N mais 1 e P de N mais 2 são simultaneamente válidos, o que mostra a validade de Qn mais 1. Quer dizer, nós conseguimos provar para esse Q de que Q de N implica Q de N mais 1, e o princípio da indução aplicado à propriedade Q mostra que ela vai ser válida para todo N. Tá? Portanto, P de N e P de N mais 1 são válidas para todo N, em particular, P de N é válida para todo N. Nós vamos então aplicar essa variante do princípio da indução para estudar um problema clássico, proposto por Leonardo de Pisa há quase 1000 anos atrás, e que deu origem à famosa sequência de Fibonacci. O intuito é encontrar um modelo para o número de coelhos que são produzidos num local isolado a partir de um único casal de coelhos. E a suposição que o Leonardo de Pisa faz é a seguinte: que cada casal de coelhos demora 2 meses para atingir a maturidade, tá? E que, a partir daí, a cada mês gera um novo casal de coelhos. Então, para observar o que está acontecendo, a melhor coisa é nós fazermos uma tabela que, para os primeiros meses, indique quantos casais de coelhos nós vamos ter. Então, no primeiro mês, nós temos apenas o casal recém-nascido, tá, com um total, portanto, de um coelho. Então, sempre esse casal de coelhos existente no mês anterior, tá, vai estar vivo no mês seguinte. Então, nós sempre vamos ter, tá, essa transferência. No segundo mês, esse casal ainda não gera filhotes, porque ele não atingiu a maturidade ainda. Tá? Ele vai atingir a maturidade somente ao final desse segundo mês. Portanto, durante o segundo mês, novamente, nós temos um único casal de coelho. Então, as coisas começam a ficar interessantes a partir do terceiro mês. Então, o que acontece a partir do terceiro mês? Então, os casais que estavam presentes no mês anterior se transferem, estão presentes, tá, no mês seguinte. Além disso, aqueles que já existiam no mês anterior, tá, são, no mês anterior ao anterior, tá, que ficam presentes, portanto, aqui na coluna da esquerda, são capazes de gerar filhotes. Portanto, esse casal aqui, que é o que nasceu há 2 meses atrás, gera no terceiro mês um novo filhote. E isso, um novo casal de filhotes, melhor dizendo. Isso faz com que tenhamos no terceiro mês, tá, a presença de 2 casais. Quer dizer, um casal recém-nascido, tá, e um casal que já está na idade madura. O que acontece no quarto mês? Bom, inicialmente, tá, os 2 casais aqui existentes estarão presentes, tá, no segundo mês. Além disso, os casais que já existiam no mês anterior ao anterior, portanto, nessa coluna do mês 3, esses casais aqui são capazes de produzir filhotes. Então, eles produzem esse filhote que está aqui, o que faz com que no quarto mês nós tenhamos 3 casais. E o processo continua a partir daí, tá? Então, para um mês qualquer, então, vejamos o que acontece aqui no sétimo mês. Então, como é que se obtém esse número 13 de coelhos presentes aqui no sétimo mês? Ele é igual a
a soma do número de coelhos existentes no mês anterior, tá? Que é 8, tá? Mais o número de casais de coelhos aptos a gerar filhotes, que são aqueles que estavam presentes, na verdade, um mês antes do mês anterior, que são esses 5 que estão aqui, e que formam as duas parcelas, né? 8 e 5, que formam, que são somadas para obter o número de coelhos desse mês. Então, acho que estamos prontos para observar o que acontece em geral. Então, o número de casais de coelhos em um determinado mês, a partir do terceiro mês, é sempre igual ao número total de casais no mês anterior, tá? Acrescido do número de casais nascidos no mês em curso, tá? E esses são formados pelos casais que já adquiriram a maturidade nesse mês, portanto, é igual ao número de total de casais do mês anterior ao anterior. Em resumo, nós, se representamos por U índice N o número de casais no enésimo mês, nós temos essas equações de recorrência definindo essa sequência. O índice 1 é igual a 1, casal inicial. O índice 2 também é igual a 1, o casal ainda não amadureceu. Tá? Mas a partir daí, para todo N natural, o índice N mais 2 é igual a um índice N mais o índice N mais 1. Então, a sequência definida por essas relações de recorrência, como eu disse no início, é a chamada sequência de Fibonacci. Nós também na unidade 8 vamos aprender a resolver equações de recorrência como essa. E vamos obter essa expressão para o termo geral da sequência. O surpreendente aqui dessa expressão, tá, é que, apesar dos valores de índice N serem evidentemente números inteiros positivos, né, números naturais, na expressão do termo geral aparecem números irracionais. Então, na unidade 8, nós vamos ver de onde é que vêm esses números irracionais que aparecem na expressão do termo geral.